Olá, seja muito bem-vindo ao 5º episódio do Que Nem Ação. Eu sou Rafael Oliveira e hoje nós recebemos aqui o senhor Fábio Venturelli, CEO da São Martinho Açúcar e Etanol, para conversar um pouquinho sobre o mercado global de açúcar, o mercado doméstico de etanol e também sobre a empresa que ele administra. O papo ficou fantástico, eu tenho certeza que você vai gostar. Confere aí. A São Martinho é uma das maiores empresas do setor sucroenergético do Brasil. Fundada em 1940, a empresa tem sua sede em São Paulo. É especializada na produção de açúcar e etanol e possui 4 plantas, sendo 3 delas no estado de São Paulo e uma no estado de Goiás. Além da produção de etanol, a partir da cana-de-açúcar, a companhia conta com um projeto recém-lançado de etanol de milho. Atualmente, a São Martinho tem capacidade de moagem de 24 milhões de toneladas de cana e 2,5 milhões de toneladas de milho equivalente. Na safra referente aos anos de 2022 e 2023, produziu 1,2 milhão de toneladas de açúcar e 900 milhões de litros de etanol. Na ocasião, faturou 6 bilhões e meio de reais e atingiu um EBITDA superior a 3 bilhões de reais. Bom, e nós estamos hoje aqui com o Fábio Venturelli. Fábio, obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Nós vamos falar muito sobre a São Martinho, mas antes até para os nossos espectadores, falar um pouquinho mais sobre o mercado global de açúcar, o mercado doméstico também de etanol, está muito na mídia agora com essa questão da Índia. Explica um pouquinho para a gente antes, Fábio, como é que funciona o mercado global de açúcar e também o mercado de etanol aqui no Brasil. Bom, obrigado pelo convite, Rafael. Prazer estar aqui com vocês. É um mercado extremamente dinâmico, né? O mercado de açúcar e etanol. O Brasil tem um papel muito relevante no mercado mundial de açúcar. Sendo o maior produtor e o maior exportador, né, no trading global de açúcar. Uma cultura que a gente pratica aqui com base na cana-de-açúcar já há um bom tempo nesse país, né? O etanol também, uma commodity que cada vez mais começa a ter seu valor reconhecido com essa ambição de descarbonização do planeta. Então, uma molécula que, além de atender a demanda interna, né, que para a gente brasileiro é muito presente no nosso dia a dia, né? Aliás, eu deixo a dica que está valendo muito a pena abastecer o carro com etanol. A gente está numa paridade muito competitiva para o etanol. Eu brinquei outro dia que você... Está em 60%? Está em 60%. E hoje, se você, num carro padrão, se você abastecer com etanol, você ganha uma pizza e 1 litrão de refrigerante simplesmente pela escolha no abastecimento. E você vai tirar o mesmo desempenho do seu veículo, né? Então, é um produto brasileiro, é um produto extremamente competitivo, é um produto que promove a descarbonização. E à medida que o mundo entra nessa agenda, né, é uma molécula que começa a ter oportunidades fora desse contexto do combustível simplesmente na frota brasileira, né? Então eu diria que são 2 commodities onde o Brasil tem uma relevância impressionante globalmente, né? E ambas com uma participação muito relevante tanto dentro como fora do Brasil. O açúcar muito mais consolidado no mercado externo, né? Mas o etanol também ganhando aí, com toda a agenda de descarbonização, um papel de protagonista nesse processo e aí numa escala mundial. Então, 2 commodities importantes para o Brasil, 2 commodities importantes para o mundo e o Brasil aí num papel muito relevante nas exportações de ambas. Legal. Aliás, eu vi uma estatística, um número que dizia que algo como 2/3 dos alimentos industrializados levavam açúcar, né? E voltando especificamente para o açúcar, né? Deixando o etanol um pouquinho de lado, a gente tem essa questão da Índia nesse momento agora, né? Acabou de sair a notícia, nós estávamos falando, né? Se era boato, se não mas o fato é que a Índia, que é um grande produtor e exporta o excedente, ele está banindo, ou talvez vá banir, a exportação de açúcar, né? E, portanto, isso tem mexido os mercados. O açúcar que vinha negociando a um patamar agora já está acima de 20 cents, né, o libra-peso. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse mercado de açúcar.
É um mercado global que de alguma forma se dissociou, né, a sua referência de preço com o etanol brasileiro, que era a alternativa do maior exportador, né? Na medida em que a gente deixa de ter o etanol atrelado efetivamente ao petróleo, né, você acaba tendo um efeito de não uma correlação direta com aquilo que está acontecendo no açúcar, né? E o próprio supply demand do açúcar globalmente acabou indo numa direção um pouco diferente do que foi o mercado de etanol, né? Então a gente vinha realmente num patamar já bastante interessante pelo S&D global do açúcar, né? E agora especificamente nesses dias sai a primeira notícia de que a Índia estaria suspendendo as exportações, né? Eles tiveram realmente um regime de chuvas que foi volumetricamente adequado, porém ela foi muito mal distribuída, o que significa que a lavoura não recebeu toda a água que precisava, né? Então é muito provável que essa notícia veiculada ontem ela represente o fato, né, e isso venha a acontecer. Tem uma coisa muito interessante, Rafael, que está acontecendo e cada vez mais será difícil você dissociar os dois mercados, né? A Índia anunciou no ano passado um programa muito efetivo para introduzir o etanol na matriz energética indiana. É um país que importa gasolina, e a possibilidade dele ter um biocombustível, né, faz com que ele enderece os dois problemas que ele está enfrentando. Ele precisa descarbonizar, as cidades, os grandes centros urbanos estão muito poluídos, então ele, trazendo o etanol, ele consegue dar um perfil mais sustentável para a sua matriz energética, né? E ao mesmo tempo ele consegue administrar o excedente de cana que acabava gerando o açúcar que ia para exportação. E toda vez que a Índia entra para exportar, ela acaba de alguma forma destruindo um pouco o mercado, Perfeito. Porque esse não é o negócio dela. O negócio dela é produzir o açúcar para a demanda dela. Só que Perfeito. Às vezes a conta dá errado, sobra um pouco, né? E aí eles entram vendendo, né? Com a entrada do incentivo para a introdução das destilarias, e o governo fez de uma forma muito interessante e inteligente. Ele basicamente, quando ele entra para vender o excedente do açúcar produzido, ele acaba tendo que dar um subsídio para o produtor. Porque, via de regra, quando ele entra com esse excedente, o preço cai. E aí ele não é suficiente para remunerar o produtor Perfeito. Da cana. Uhum. E aí o governo vem e traz um subsídio, né, para compensar essa perda. A ideia é usar esse dinheiro do subsídio para incentivar as usinas a colocarem as destilarias. E o governo pré-comprando o etanol para ele colocar, para ele introduzir na matriz do ciclo Otto. Então, uma mudança muito inteligente, que vai deixar a Índia num perfil de produção um pouco mais próximo do nosso, né? Então você vai passar a ter lá um mix, né? Um mix açucareiro ou um mix mais alcooleiro. Mais alcooleiro, né? E a gente acredita que com isso eles precisarão distribuir menos incentivos, devem estruturalmente operar para sua capacidade, para sua demanda interna e não como um exportador spot, e vão introduzir um combustível que vai ter um grande benefício para toda a sociedade indiana. Então, eu acho que o que a gente está vendo agora é um impacto climático, mas que já é um sinal de uma mudança estrutural. Lógico que as destilarias estão sendo construídas, né? E vai tomar um tempinho ainda para todas estarem em operação. Aí um intervalo de um ano e meio, para que tudo isso se materialize, né? Então esse é o contexto. A gente tem a Tailândia sem uma capacidade de movimentar muito o volume aí global disponível, vem de anos de déficit. Então você tem aí uma
um cenário favorável para o preço do açúcar. Bacana. Né? Me conta então como é que a São Martinho está inserida nesse mercado. A São Martinho, o nosso espectador viu no vídeo agora há pouco, São Martinho tem 24 milhões de toneladas, né, de moagem, 4 usinas de capacidade. Então me fala um pouquinho como é que está a São Martinho inserida nesse mercado. São Martinho está num ano bastante interessante. A gente anunciou nosso guidance de moagem aí na casa de 21 milhões e 500 mil toneladas de cana, né? As chuvas foram, depois de 5 anos com desafios climáticos extremos, né? Eu lembro que nós tivemos pela primeira vez na história, e a companhia tem 70 anos, 2 anos consecutivos com seca e geada. Isso nunca tinha acontecido na história da cana aqui na nossa região, né? E agora... E a maior parte da produção São Martinho está no estado de São Paulo. Está no estado de São Paulo, e a gente tem uma produção também em Goiás. Né? A gente tem 3 unidades em São Paulo e tem uma unidade em Goiás. Então, assim, climaticamente a gente foi muito afetado, né, nas safras passadas. E mesmo assim conseguimos aí entregar resultados bastante positivos para os nossos stakeholders, né? Esse ano a gente vem com uma moagem maior, aí toda aquela gestão agrícola, né, para a gente sobreviver e tirar o máximo possível da cana com a nossa agricultura digital, né, com a agricultura de ultra precisão. Agora que teve a chuva normal, isso aí vem a recuperação é muito positiva, a gente está muito feliz com Você fala em termos de produtividade. Nitidamente a produtividade. Esses períodos de seca prolongados, né, com geadas, faz com que você trabalhe muito a tua tecnologia agrícola. E pegou a gente num momento em que a nossa vertente digital nos permitiu efetuar essa agricultura de ultraprecisão, né? Então a gente teve o desafio com fertilizantes, preços nunca visto antes. Durante a guerra. Durante a guerra. A gente teve os impactos de custos, frutos da pandemia. Então, você trabalhar com ultraprecisão faz com que você coloque na planta aquilo que é essencialmente necessário e na quantidade necessária, né? Não vai uma gota a mais, não vai uma gota a menos. Então, tudo que a gente conseguiu efetivar com a nossa rede 4G, que depois recebeu um upgrade para 5G, tem nos possibilitado uma gestão muito efetiva do nosso canavial. E o que é importante também é a escolha das variedades certas, né? Você acaba aprendendo bastante também com as diversas variedades, como que elas respondem no estresse climático, né? Então, com tudo isso, no momento em que você tem um clima um pouco mais favorável, aí você tem uma resposta bastante positiva, né? Então a gente está entrando numa safra que ela vai ser alcooleira no desenho das unidades de São Paulo. Desculpa, ela vai ser açucareira nas unidades de São Paulo, onde eu tenho o mix para favorecer um ou outro, né? E estamos muito fortes também na produção em Goiás, onde a gente tem só o etanol. E nessa safra a gente iniciou a nossa produção de etanol de milho numa planta que utiliza a biomassa da cana. Então, nessa agenda de descarbonização do planeta, né, a intensidade de carbono do teu etanol é cada vez mais relevante. E essa capacidade do milho combinada com a biomassa da cana cria um produto com uma característica de intensidade de carbono muito competitiva para o mundo, para a gente almejar aí novas aplicações, seja em química, em combustíveis sustentáveis de aviação. A molécula do etanol está tomando aí um perfil bastante interessante. Legal que você já entrou no assunto etanol, Fábio. Eu até queria voltar e olhar isso. Você comentou inclusive do etanol de milho, e nós já vou te fazer uma pergunta sobre isso, mas antes, olhando para o espectro aqui do etanol, como é que a São Martinho, eu imagino que seja uma dúvida de muitos dos nossos espectadores, como é que a São Martinho consegue se manter rentável
nesse cenário em que a gente vê discussões em relação a preços de combustíveis e isso tem um impacto no etanol? Vou te falar, não é fácil, né? Você tem o mundo focado em descarbonizar, né? Você tem o mundo aberto à molécula do etanol como sendo a forma mais fácil de você movimentar carbono renovável pelo planeta, para as mais diversas aplicações, seja combustível para avião, indústria química, enfim, uma gama enorme de aplicações, né? E aí aqui no nosso mercado brasileiro, né, onde esse produto já é conhecido há tanto tempo, a gente acaba perdendo porque o marketing mais recente ele é muito favorável ao fato de que a gasolina está barata no Brasil, né? Então, quando o consumidor ele escuta repetidas vezes, né, que a gasolina está barata no Brasil, a gasolina está barata no Brasil, no momento que ele vai até o posto de gasolina, essa é a lembrança dele, né? E aí ele acaba abastecendo com a gasolina. Então a gente está passando aqui por um momento onde a gasolina ela está fora de paridade, né? Ela recuperou um pouco, mas ela segue ainda fora de paridade. Mas o etanol está muito competitivo. É aquilo que eu te falei, para o consumidor mais atento, ele está ganhando uma pizza e 2 litros de refrigerante a cada vez que ele abastece o carro. Pô, isso é um diferencial assim, muito real, né? Então, assim, a vida no nosso setor não é fácil, né? Então, tem horas que, mesmo quando você está com o produto barato, às vezes você não consegue ter a venda, né? Às vezes você tem a venda e o produto está caro, às vezes, assim, é um enorme desafio. Mas, na essência, Rafael, o que a gente busca é ser muito efetivo, muito produtivo e uma gestão muito focada, né, no nosso custo de produção, né? Para você ser competitivo na agricultura, você tem que entender a sua cadeia, entender toda a sua gestão agrícola e industrial e de uma forma muito efetiva procurar tirar a maior produtividade dos seus ativos ao menor custo, né? A gente vem num ciclo de estratégico, a gente encerrou em 2020, né, onde essa primeira fase tinha por objetivo a gente criar essa resiliência de ter a habilidade de entregar retorno para o acionista, mesmo nos anos de baixa do ciclo, né, que é uma realidade na vida de commodities. Então, a gente conseguiu estabelecer essa resiliência na companhia, com muito foco na eficiência industrial, na eficiência agrícola, para que a gente seja sempre o benchmark no custo, né, de produção. A gente tem um mix, né, que é uma outra grande ferramenta, né? Você vê nesse momento a remuneração do etanol está muito pior do que a remuneração do açúcar. Então você tem a possibilidade, dentro da tua flexibilidade, de trabalhar o seu mix, né? E aí entra um assunto interessante que é o que você está fazendo lá em Goiás com o etanol de milho, né? Você consegue deixar a sua produção mais açucareira uma vez que você desloca a produção que seria de etanol de cana para milho. No todo isso acontece, lá não, lá são 2 plantas de etanol. Me fala, né, um pouquinho mais sobre isso, sobre esse projeto do etanol de milho e como está isso agora. Goiás foi um greenfield nosso lá de 2008, a primeira safra. É uma planta com um desenho completamente diferente da usina tradicional, né? Ela mais parece uma biorrefinaria, mais parece uma refinaria do que uma usina de açúcar e álcool, né, tradicional. E a gente sempre olha aquele ativo como uma central energética de energia renovável.